Começando então com os temas do nosso 3 em 1 de hoje, o Fernando Haddad, hein? Candidato à presidência pelo PT, participou do último comício da campanha realizado no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo. Durante seu discurso, o petista falou que Bolsonaro está, abre aspas, a 2 entrevistas da derrota. Haddad também disse que o candidato do PSL vai tomar uma surra do povo brasileiro no domingo. Pois bem, Vera Magalhães, a verdade é que eu acho que o PT está trabalhando para tentar perder de pouco, para tentar não levar uma lavada, ainda que a gente não pudesse imaginar que o Fernando Haddad dissesse coisa diferente, mas haja autoestima para o Fernando Haddad. Tá certo, né, Silvio? Ir para um comício também para dizer, pessoal, valeu, obrigada, voltem em 2022, agora vamos todo mundo tirar férias. Vou ali voltar a dar aula, que ele não iria, né? Ele tem de fazer isso mesmo. Ele tinha até um gancho para animar a militância. Ele estava no Largo da Batata e o Ibope mostrou que ele passou a liderar numericamente na capital, né? Ele está numericamente à frente, embora tecnicamente empatado com o Jair Bolsonaro, 51-49. Isso é uma virada e tanto, porque o Bolsonaro ganhou na capital no primeiro turno. A gente não sabe se vai se confirmar no domingo, né? Tá tudo muito parelho e pode tá errado, enfim. Mas ele tinha ali um número para servir de aperitivo para essa militância e tentar arrancar dela um ímpeto final, aí um gás final. Eu acho que o objetivo do PT, o objetivo real, né, fora dos microfones dos palanques, é realmente reduzir a diferença, evitar, por exemplo, que o Bolsonaro faça um número mágico dele, que é de 60% dos votos válidos. Ele próprio enunciou esse objetivo, disse que vai fazer mais de 60%, e esse objetivo tem a ver com o fato de que o único político brasileiro eleito com mais de 60% dos válidos desde a redemocratização foi o Lula, o antípoda do Bolsonaro. E ele quer superar a marca do Lula, fazendo mais de 60%, 61% dos votos válidos. Então, o objetivo hoje dos dois candidatos é esse: Bolsonaro evitar a estagnação, evitar a acomodação dos seus índices, que hoje não chegam ainda a 60% de acordo com as pesquisas, e o Haddad evitar ali de perder menos que isso. Então, acho que nesse limiar, nesses dois marcos aí é que se encontram os dois principais candidatos. Os ataques seguem, a campanha é bastante conflituosa ainda. O Haddad entrou na justiça para tentar ser entrevistado pela TV Globo no horário do debate. Duvido que vá lograr êxito com isso, mas assim iremos nesses últimos 3 dias, Silvio Navarro. É isso mesmo. Vai daí, Andreasa. Pessoal, o que incomodou na fala do Fernando Haddad é a expressão, né? Os usos, a escolha das palavras. Surra, né? É uma retórica violenta. Esses últimos dias, mas de modo geral na campanha toda, é ataque pra cá, vou tirar você do mapa, vou extirpar, vou dar surra, vou fazer isso. Serve para todo mundo. É uma linguagem, a gente falou sobre isso ontem, né? Nesse ambiente muito violento. O problema, a rigor, não é a polarização. A política é polarizada eleitoralmente em vários países e em várias democracias sofisticadas. É assim historicamente nos Estados Unidos, é assim na Europa, né? Onde existem um sistema em que 2 partidos predominam. Isso é legítimo, é do jogo a polarização. E, em certos sentidos, é até sinal de uma democracia sofisticada, sólida, avançada, em que há menos partidos, né? Em que a reforma política que nós pretendemos aqui no Brasil deu certo, em que se aguçam identidades de natureza ideológica. O problema não é a polarização. O problema é a polarização descambando para a violência. E aí é preciso ter senso de nuance. O Bolsonaro, com muita frequência, e os seus externam uma linguagem violenta, agressiva, uma retórica de enfrentamento, de artilharia, de infantaria, sem dúvida nenhuma. Mas quem cevou, quem plantou, quem cultivou a tradição recente política brasileira do nós contra eles, da cisão do país, foi o lulopetismo.
que agora, com muita frequência, se faz de vítima. Ontem, o Fernando Haddad fez um discurso que poderia ser do Lula. Como anteontem, no domingo, falando para Paulista, o Jair Bolsonaro fez um discurso que poderia ser do Lula. Quem não se lembra do Lula dizendo, tá aí, os vídeos estão aí, que extirparia a oposição do Brasil, se referindo especificamente ao PFL depois DEM. Aliás, virou DEM em função desse projeto de extirpação levado adiante pelo Lula. Quer dizer, evoluímos muito pouco em termos de linguagem política. Essa eleição é delirante também porque ela se dá num campo de batalha. E não é bom. Não é bom por quê? Porque campo de batalha não acaba, não chega a termo no domingo depois da eleição. Há muito ressentimento, muitas feridas abertas, o que indica um futuro difícil para o próximo presidente. Não é simplesmente oposição irresponsável, aquela que o PT faz historicamente, não. É oposição violenta, porque violentos parecem ser todos os agentes nesse jogo. Ninguém parece disposto a olhar para o futuro do Brasil para o dia seguinte, para botar a bola no chão, uma mensagem de pacificação. Tá difícil, tá duro, tá feio. E aí, Joel, o que você achou? Não, concordo com o Andreasa, e é uma oposição que deve continuar depois da eleição. Ela é pior do que a oposição normal, mesmo a oposição irresponsável do PT, porque ela envolve não apenas os políticos profissionais e a militância. É um ressentimento que está aí permeando toda a população, ou grande parte da população, e isso é muito negativo, esse sentimento. Eu chamo de polarização, querendo dizer esse sentimento de que a sua identidade política é o fator primordial de como você vai tratar o outro. Então, se o outro é de uma identidade política diferente da sua, ele não é seu adversário, ele não discorda de você na época das eleições, ele é um inimigo dentro da sociedade. E isso, que é uma coisa que está acontecendo no Brasil, mas também está acontecendo em outros países, como Estados Unidos, é algo que esgarça um pouco o tecido social e pioram as relações de convivência, de amizade e mesmo relações familiares dentro de uma sociedade. Se a eleição americana for algum indicativo, a gente está esperando agora, né, que ufa, vai chegar o domingo, finalmente vamos descansar, pelo menos. Se a eleição americana for algum indício, pelo contrário, o Trump foi eleito e continuou-se um clima péssimo. E agora uma tá histeria, pior, né? E tá piorando até, então, quer dizer, e a mídia junto, e a opinião pública, e uma guerra de identidades políticas que nunca termina. Isso é muito ruim para a sociedade. Isso acaba com nossa possibilidade de pensar um projeto comum, de ter uma visão positiva, generosa de país. E quanto à fala do Haddad, especificamente, claro, tá tentando mobilizar as forças aí para não tomar uma lavada tão grande. Alguns aí talvez à espera de um milagre, mas acho que a pessoa precisa ter muita fé mesmo. Uma fé maior do que o Haddad tem no catolicismo. A pessoa precisa ter para acreditar nessa possível virada. Mas olha que curioso, pense o seguinte, imagine se acontecesse, por algum motivo insondável, acontece algo e a opinião pública vira e as urnas dão vitória do Haddad. Qual seria a reação de grande parte dos eleitores, especialmente dos eleitores do Bolsonaro, dado que esse discurso das urnas fraudadas está tão popular e está permeando tanto aí a narrativa de um certo lado? O que será que aconteceria? Eu deixo só para um exercício, é óbvio que não irá acontecer, porque uma virada do Haddad aí é dentro do plano, fora dos milagres, é impossível.